Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no 21º domingo do tempo comum, dia 25 de agosto. Hoje, a família franciscana celebra São Luís, rei de França. Ele é patrono da Ordem Terceira Franciscana e viveu de 1214 a 1270. O evangelho de hoje é retirado do livro de João, capítulo 6, versículo 55, e depois versículos 60 ao 69. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. Eles contestaram dizendo: esta palavra é dura, quem é que pode escutá-la? E Jesus então respondeu: por acaso estão escandalizados por causa disso? E quando virdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? E eu vos digo, o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. Por isso as palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas dentre vós há muitos que não creem. Jesus sabia desde o momento quem seriam aqueles que estavam seguindo a ele e que não tinham fé, e que também havia de entregá-lo. Por isso Jesus continuou: e em verdade também eu vos digo, só vem a mim e crê em mim aqueles que foram concedidos, aqueles que foram atraídos por meu Pai. E a partir daquele momento, muitos discípulos já não seguiam mais Jesus. Olhando para os 12, ele perguntou: e vós, não quereis também ir embora? Simão Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje o alimento que nos é oferecido pela palavra de Deus é um alimento muito forte. Alimento onde nós vamos percebendo as dificuldades dos discípulos da primeira hora de acreditarem na palavra de Jesus. Ainda hoje, e em todos os tempos, em determinado momento da vida de cada homem e de cada mulher, há sempre um conflito entre os ensinamentos de Jesus, um confronto entre os ensinamentos de Jesus e aquilo que nós queremos acreditar. E hoje a questão está em torno da Eucaristia. Nós sabemos já, na primeira leitura, tem um espírito onde, na Assembleia de Siquém, onde o profeta vai pedir ao povo para fazer uma opção fundamental. Ele percebia que o povo estava distanciado de Deus, sua vida estava longe de Deus, suas práticas eram contraditórias àquilo que criam. Então, em determinado momento, ele vai reunir o povo numa Assembleia de Siquém e exigir dele uma opção fundamental. Ou seguirás ao Senhor seu Deus, que nos tirou da terra do Egito, ou seguirá a outras coisas e a outros deuses. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Efésios, ele também vai recordar a mesma coisa diante de um tema também muito polêmico, que é a indissolubilidade do matrimônio. Também, nesse momento, muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. E ainda hoje, muitos discípulos que foram batizados e que começaram o seu seguimento também deixam de seguir a Jesus. Quando, por exemplo, a igreja vai falar sobre a indissolubilidade do matrimônio, quando a igreja vai falar sobre a questão do respeito à vida desde a concepção até a morte, assim se opondo ao aborto, quando a igreja vai propor também um ensinamento moral que choca com as ideologias do mundo, do mesmo modo, ainda hoje, muitas pessoas dirão a mesma palavra. Essa palavra é dura. Quem é que pode viver tudo isso? Quem é que pode crer nisso e assim também abandona o caminho? Hoje o nosso evangelho está num conflito entre Jesus e os discípulos da primeira hora e juntamente com os judeus. Quando Jesus diz: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, eles ficaram escandalizados, porque eles pensavam como homens naturais e achavam que Jesus estava ali falando que se tinha que comer carne humana. Eles não compreenderam, eles não entenderam.
ou não quiseram compreender e não quiseram entender, e assim começavam então a murmurar. E Jesus então diz: não fiqueis murmurando entre vós, não murmure entre vós, porque aqueles que não têm o Espírito não conseguem compreender isso. A carne são os conhecimentos que temos, a carne é a doutrina que temos, a carne são as tradições que temos, isso é carnal. Mas se não tem o Espírito de Jesus, não serve para nada, não adianta para nada. E só tem o Espírito aquele que foi atraído pelo Pai, aquele que o Pai concedeu de vir a mim. Este permanece comigo. E diz o nosso texto, a partir daquele momento, muitos abandonaram o caminho. Na segunda leitura de hoje, o apóstolo está refletindo sobre o matrimônio cristão, onde ele faz uma referência do matrimônio cristão como um sacramento, como um sinal de amor de Cristo à sua igreja. Por isso a esposa é convidada então a cuidar do seu marido, zelar pelo seu marido, obedecer ao seu marido. Mas também não é uma cultura também machista. Do mesmo modo, agora, ao homem também, o apóstolo vai dizer: e maridos, amai as vossas esposas e respeitai-as. Amai vossas esposas como vocês amam a vocês mesmos, porque ela é a carne e vocês são a cabeça. Mas a mulher também é o pescoço, né? Porque ela conduz o homem também aonde ela quer, às vezes. Por isso ele vai falar da santidade do matrimônio cristão. E a partir desta conduta de santidade do marido e da esposa no amor, eles farão referência a Cristo. Eles vão testemunhar o amor de Cristo à igreja. Dois momentos onde muitos deixaram de seguir Jesus. Quando Jesus fala da indissolubilidade do matrimônio, muitos deixaram de segui-lo. E também nesse momento agora, quando ele fala: minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, e eles ficaram escandalizados. Jesus é um sinal, às vezes, de caminho na contramão da história. Jesus, às vezes, é uma contradição na história. Principalmente quando os valores que estamos vivenciando e ensinando não estão de acordo com aquilo que é o plano de amor do Pai. E todas as vezes que nós temos essa tendência de querer desvirtuar, então nós entraremos em choque com os ensinamentos de Jesus. Ontem, hoje e amanhã, esta palavra às vezes será muito dura para mim e muito dura para você. E nós também perguntaremos: mas quem é que pode viver isso? Quem é que pode seguir isso? Quem é que pode guardar isso? E a partir desse momento, muitos também deixarão de andar atrás de Jesus. Muitos deixarão de segui-lo e levarão uma vida como se ele não existisse. E isso é matar Jesus, crucificar Jesus na vida. Jesus olha então para os 12 e pergunta, assim que muitos estão indo embora, ele não amenizou, ele não mudou. Jesus não quis concorrer ao título de Miss Simpatia. Ele não quis ser simpático para poder congregar e agradar as pessoas, mas ele manteve a sua posição. Então, olhando para os 12, ele vai perguntar: muitos foram embora, e vocês não querem ir também? É Simão Pedro que vai tomar a palavra e dizer: Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. A palavra que Jesus comunica é palavra de espírito e vida. E somente aqueles e aquelas que foram atraídos pelo Pai e a quem fora concedido entender e compreender o mistério de Jesus permanecem com ele. E esse é o grande ensinamento dos santos, onde o desejo de Jesus e a palavra de Jesus é uma condição sem a qual não tem como negociar. Eles não barganham os ensinamentos de Jesus por nenhuma outra coisa. Então aqui está um grande ensinamento para mim e um grande ensinamento para você, e que eu e você teremos muita dificuldade às vezes de compreender, porque nós também diremos ao Senhor: esta palavra é dura. Quem é que pode crer em tudo isso? Somente aqueles a quem fora dado o poder e o dom de compreender, e somente aqueles que têm a força do Espírito. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. São Luís, rei de França, rogai por nós. Até amanhã, se Deus quiser.